bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe com todas as sortes de bênçãos. Não se esqueça de se inscrever caso não tenha se inscrito. Faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Eu quero te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa especial? Vamos ver logo após a vinheta. Eu quero te afirmar, você é uma pessoa muito especial, você é alguém muito importante para o Senhor. Vamos ao tema de hoje. Um povo diferente e especial. Na madrugada, quando o Senhor me deu esse tema, foi maravilhoso. Agora eu tô ficando até mais esperta, né? O Senhor fala, na hora eu já pego meu celular e anoto. E simplesmente o Senhor falou assim: tem um povo especial, tem um povo diferente aqui nesta terra. E nós vamos entender o porquê que o Senhor falou isso. Vamos ver o nosso texto base, está em Tito capítulo 2, verso 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Paulo, quando ele escreve em sua carta a Tito, ele escreve fazendo recomendações para quem? Para o povo de Deus, para que o povo de Deus fosse conduzido à fé e ao conhecimento profundo da verdade. Olha como é importante você conhecer a palavra de Deus, como Paulo está falando a Tito, você precisa escolher pessoas idôneas para estar cuidando do meu povo. E a gente vai ver que essa carta de Tito, que Paulo escreve a Tito, tem bem esta característica de trazer como carta pastoral orientações, como cuidar da igreja, como que devem ser as pessoas e como devemos ser, porque nós somos um povo diferente. Vivermos diferente, independente da idade, vivemos diferentes porque vivemos para a glória do nome do Senhor, justamente para que o nome do Senhor fosse glorificado e não escarnecido. Muitas pessoas, elas até se escandalizam com as coisas que elas veem. Aí nós olhamos assim, nós conhecemos a palavra. Na palavra já dizia, o próprio Jesus já dizia, olha, vai acontecer. Então, quando nós vemos os acontecimentos, ao invés de nos escandalizarmos, nós ainda falamos assim: Senhor, a tua palavra está se cumprindo e nós somos privilegiados. Por quê? Porque nós vemos muitos cumprimentos da palavra do Senhor. Nós vamos entender que Cristo Jesus, como diz o versículo, nosso texto base, né? O qual se deu a si mesmo. Esse se deu a si mesmo é justamente o Senhor Jesus querendo falar para nós que ninguém tirou a vida dele. Ao contrário, ele entregou a vida dele por nós. Gálatas 1:4, olha o que diz, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Eu não sei se você se considera uma pessoa privilegiada por entender, por aprender, por compreender que não foram as pessoas que mataram a Jesus. Jesus se entregou por nós. 1 Timóteo 2:6, Paulo fala assim: ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. É o próprio Jesus que se entregou para nos resgatar, para nos salvar, para nos tirar da ira de Deus, para nos conduzir vitoriosamente. João 10:17, o próprio Jesus fala: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Por isso que Jesus, ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. Olha que tremendo você entender. O mundo, ele quer desenhar, ele quer mostrar para os homens que Jesus é um perdedor. Ele quer mostrar para os homens que Jesus é um fracassado, mas é ao contrário. Jesus é vitorioso porque ninguém tirou a vida dele. Ele entregou a vida e ele tornou a tomá-la. Efésios 5:2 diz assim: progredir na caridade
iniquidade. Olha que tremendo a gente entender que Paulo está querendo dizer, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e como sacrifício de agradável odor. Então deu para você entender por que fala que Cristo se deu a si mesmo. Agora nós vamos caminhar mais um pouquinho nesse versículo que fala assim, ele se deu a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade. Você sabe o que significa remir? É o sinônimo de redimir, de reparar. Olha que tremendo! Para resgatar, para expiar, para pagar, salvar, para perdoar. Aí eu achei lindo quando eu vi isso, para readquirir. Quando a serpente enganou o primeiro casal, Adão e Eva, o que aconteceu? Nós fomos entregues ao pecado, mas aí quando Jesus, ele deu a sua vida por nós, ele nos readquire de novo, adquirir de novo, ele reconquista aquilo que se havia perdido. Então justamente para isso, ele deu a sua vida, ele deu a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade. Marcos 10:45, Jesus fala assim, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu fico imaginando, a sensação é que realmente Jesus foi lá e falou assim, ó, ela me aceitou, eu readquiro ela para mim, eu estou adquirindo ela de novo para mim. E é assim conosco, quando nós aceitamos o Senhor, Ele simplesmente nos resgata das garras de Satanás. 1 Timóteo 2:5 e 6, Paulo fala assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano. É muito importante você entender isso, que é Cristo Jesus, homem. Ele, quem? Jesus, se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Então, é justamente isso. Ele nos remiu de toda a iniquidade. Efésios, capítulo 1, verso 7 e verso 17, Paulo fala assim, nele, no Senhor, nós temos a redenção, temos o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Segundo o favor de Deus para nós, nós temos a redenção, que significa nós temos o resgate, nós temos a salvação. E quando a gente vê nesse versículo que fala para nos remir de toda a iniquidade, iniquidade é o quê? É alguém que tem um comportamento contrário à moral, contrário à religião, contrário à justiça. É algo que nós fazemos que nos afasta de Deus. Jeremias 2:22 diz assim, mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. O nosso Deus, ele é soberano. Aí nós olhamos, não vai ser pelos nossos atos de justiça. Mas não vai mesmo. Não vai ser nem pelas nossas obras, mas vai ser porque quando eu aceito o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Pode ter certeza que eu sempre vou procurar andar em boas obras para agradar aquele que me chamou, para agradar aquele que me resgatou, que me redimiu e me purificou. Continuando o versículo, ou seja, ele me limpou, ele me livrou das impurezas, ele me livrou do pecado, ele me santificou. Efésios 1:7 diz assim, nele temos a redenção. Olha que lindo, nós lemos agora há pouco, você se lembra? Nós temos o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, segundo o favor de Deus. Isaías 1:18, para você entender esse perdão de pecados, fala assim, olha, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha que sangue precioso, que sangue maravilhoso que é o sangue de Jesus. Ainda outrora que eu pequei, que o meu pecado fosse horrível, fosse como a escarlata,
eu aceito a Jesus, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Aí digamos, eu errei, mas aí eu tenho um advogado diante de Deus e fala assim, que olha, ainda que fossem vermelho como carmesim, se tornarão como a branca lã. Eita, sangue tremendo, sangue maravilhoso, sangue de Jesus, que é o sangue poderoso. Hebreus 9,14 ainda diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu, lembra? Ele deu a sua vida, se ofereceu como vítima, sem mácula. Deus foi perfeito, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Olha que pergunta. Quanto mais o sangue de Jesus, sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado, ele limpa a nossa consciência, ele purifica a nossa consciência, porque ele tem poder. E aí vem, ele purificou para si um povo especial. Nós, esse povo, que mesmo não sendo perfeito, é um povo que o Senhor considera especial. Salmo 100, verso 3. Eu amei esse versículo quando o Senhor me trouxe ele. Reconhecer que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seu povo e rebanho de seu pastoreio. Será que você está reconhecendo que você está servindo um Deus verdadeiro? Ele é Deus. Ele é Deus independente das circunstâncias. Ele é Deus independente das pessoas aceitarem ou não, independente de qualquer coisa. Ele é Deus. E ele nos fez. Nós somos dele. Nós somos povo dele. Nós somos rebanho do pastoreio dele. Eita, é um privilégio maravilhoso. Sabe por quê? Porque foi ele que pagou o preço. E aí a gente se aproxima dele pela misericórdia, pela graça dele. E ainda Paulo fala em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Olha que tremendo, que habita em vós. Aleluias, proveniente de Deus. E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí nós acabamos de ler que nós somos dele. O meu corpo é dele. É motivo de muita alegria. É um privilégio muito grande saber que você, que nós somos templo do Espírito Santo. E que o Espírito Santo habita em nós. Aí fala assim, lógico, se nós somos templo do Espírito Santo, nós não somos mais de nós mesmos. Como que eu vou falar o que eu devo fazer com o meu corpo e o que eu não devo fazer? Eu devo cuidar, porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Ainda fala porque você foi comprado por bom preço. Aí, o que Paulo fala? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus, aleluias. 1 Pedro 2, 9 e 10, Pedro fala assim, mas vós, olha, você, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido. Adquirido para quê? Para viver para você mesmo? Não. Adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. E olha da onde, hein? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Dá para você entender? Você é especial. As pessoas podem falar o que quiserem, mas o importante é que o Senhor fala a nosso respeito e fala, agora você é povo de Deus, povo especial, povo zeloso. O que é ser zeloso? É aquele povo, é aquela pessoa que demonstra cuidado, é aquela pessoa que se esmera naquilo que vai fazer, é aquela pessoa que faz com atenção, ela se aplica naquilo que faz, é pessoa cuidadosa. Mas olha que tremenda definição, é uma pessoa que vigia, que vela, é uma pessoa que permanece atento, ela é cautelosa, ela é precavida. Sabe quem é assim? O nosso Deus. Naum capítulo 1, verso 2, diz assim, eis que Yahvé é Deus zeloso
Gente, olha que lindo, ciumento e vingador. A gente gosta de ciumento, né? Vingador a gente ficou Jesus, tem misericórdia. E Yahvé, o Senhor, não tolera outros deuses e age como terrível vingador contra toda idolatria. Aí a gente entende, é toda idolatria. Quantas vezes nós nos apegamos às coisas e deixamos Deus um pouco de lado? Vou falar só um pouco, tá? Quantas vezes nós temos as pessoas mais preciosas do que a palavra de Deus? Quantas vezes nós colocamos as coisas na nossa vida acima de Deus? E olha o que o Senhor fala, ele é terrível vingador contra toda idolatria. Êxodo 34:14 diz assim: jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto Yahvé o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus, e Deus zeloso. Então, zeloso é justamente isso, ele demonstra cuidado. E nós vemos quanto cuidado Deus tem demonstrado para conosco. Mas e nós? Nós temos sido zelosos com as coisas de Deus? E a Bíblia ainda fala assim, olha, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Gálatas 4:18, Paulo fala assim: é muito bom que sejais sempre zelosos do bem. Ainda a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quantas vezes nós temos uma oportunidade de fazer o bem para alguém que não gosta da gente e a gente, não, ela não gosta de mim, por que eu vou fazer para ela? Porque a Bíblia fala que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. E Paulo fala, é muito bom que sejais sempre zelosos do bem. Também Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 10, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho. As boas obras não é para eu ganhar Jesus. As boas obras não é para eu ganhar a salvação. As boas obras, elas são resultados da salvação que eu já tenho. As boas obras, elas são resultados de que o Espírito de Deus habita em mim, eu quero agradar a Deus. E Deus fala assim, as boas obras vai lhe servir de bom testemunho. Agora Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 7. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora. Olha que tremendo. Para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. É a mesma coisa. Eu estou falando da palavra, você está ouvindo, e muitos sabem que nós estamos querendo agradar a Deus, viver para a glória de Deus, então nós temos que ter bom testemunho. Mas bom testemunho da nossa família, bom testemunho dos vizinhos, bom testemunho daqueles que nos veem. E aí a gente para um pouco para pensar e fala, Senhor, estou fazendo uma introspecção, ou seja, Senhor, estou olhando para mim. Senhor, se tem algo que eu estou fazendo que não está te agradando, me ensina a fazer o bem, me ensina a dar bom testemunho, porque o Senhor fala que é necessário que eu tenha bom testemunho. Ainda Paulo fala em 1 Timóteo 5:25, da mesma forma, as boas obras se tornam evidentes, enquanto as obras más não podem permanecer ocultas. É quando a gente vê assim, eita, pisei na bola, escorreguei, alguém veio falar comigo, eu fui ríspida, ou senão eu fiquei indignada porque, né, ou eu fui maltratada numa loja, ou porque alguém fez algo que me irritou, e aí eu xingo, eu grito, eu reclamo, né, as más obras, porque eu maltratei uma pessoa. Eu não glorifiquei a Deus maltratando uma pessoa, você concorda comigo? Então é importante nós sempre estarmos nos policiando, estarmos atentos, zeloso, estar atento de boas obras com aquilo que nós fazemos. Mateus 5,16 diz assim, assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Porque sabe o que vai fazer a tua boa obra? E glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. A nossa obra, aquilo que nós fazemos, é para glorificar o nome do Senhor. Por isso que é importante a gente se lembrar de uma pessoa. A Bíblia fala sobre uma mulher. Essa mulher, ela morreu. E as pessoas que conviviam com ela, choraram muito. Sabe de quem que eu estou falando? De Dorcas. Atos 9:36.
Entre mentes, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. Era uma mulher que vivia para ajudar os outros. É lógico que principalmente nós sabemos que existem pessoas aproveitadoras, então nós ficamos atentas, porque também nós não vamos envergonhar o nome de Cristo com os outros falando, ah lá, bobinha, né? Então nós temos que estar atentos. Mas Dorcas, Tabita, ela veio a falecer e aquelas pessoas que ela ajudava choraram. Inclusive por causa do ministério, por causa das coisas que ela fazia que glorificava a Deus, de ajudar os pobres, né? Sabe o que rendeu para ela? Eles foram chamar Pedro enquanto ela estava doente. Quando Pedro chegou, ela já estava morta. E aí Pedro orou. E o Deus que ressuscita mortos, ressuscitou a Dorcas. É tremendo. Nós não somos salvos porque nós fazemos boas obras. Tem pessoas que fazem boas obras para ser salvos, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Ao contrário, a nossa salvação, ela é evidenciada nas nossas boas obras. Efésios 2:10, Paulo ainda fala assim, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então é importante você entender, nós somos um povo de Deus, um povo especial, um povo zeloso e de boas obras. As boas obras, elas existem, nós praticamos para glorificar o nome do Senhor, não é para estarmos recebendo aplausos dos homens. É muito importante você prestar atenção nisso, mas nós praticamos as boas obras porque o Espírito Santo habita em nós, porque o Senhor nos ensina, porque as boas obras, elas evidenciam a salvação. 1 Pedro 2:12. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, é assim mesmo, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, olha como que eles falam da gente, é real. Ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Então é importante nós entendermos que somos um povo diferente, somos um povo especial, somos um povo que nós fomos comprados, nós fomos adquiridos por um alto preço que é o sangue de Jesus Cristo. E olha, e tem zelo. Nós somos um povo que devemos ter zelo pelas coisas de Deus, pois nós fomos redimidos por Cristo, para que produzamos. É interessante, né? Que palavra estranha, mas para produzirmos boas obras, e as nossas boas obras, através das nossas ações, que o nome do Senhor seja glorificado. Além de tudo isso, nós estamos fazendo as coisas, esperando a vinda do nosso amado Mestre, que virá em glória, como diz Paulo em Tito 2:13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faço parte do povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Mas será que o meu viver como um povo especial de Deus, propriedade adquirida por Deus, será que esse meu viver aqui está evidenciando a glória de Cristo? É bom nós pararmos para pensar. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa te ajudar e que você possa entender que é o Senhor, é através do Senhor que nos fortalece, que nos ajuda para praticarmos aquilo que agrada a Ele. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.